Estamos mais uma vez reunidos na Igreja Presbiteriana de Botafogo para adorar ao Senhor. Então vamos juntos prestar culto ao Deus Altíssimo, a Deus Pai, Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. É o meu convite para você nessa hora. E vamos começar entoando o cântico Eu Vejo a Glória do Senhor hoje aqui. E é muito oportuno a gente cantar isso, lembrando que Deus não está residindo num lugar, é Deus criador e sustentador de todas as coisas, e é possível você ver a glória de Deus aonde você está, no momento da história que você está vivendo, se você abrir os olhos espirituais e perceber a ação e o mover de Deus. Vamos cantar esse cântico. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã, vamos falar com o Senhor. Pai, nós queremos te agradecer desse tempo precioso que nos concedes nesta hora de celebração, de adoração ao teu nome, que nos concentramos como família da fé na tua palavra, nas nossas orações a ti, no desejo ardente, Senhor, de ouvirmos a tua voz e de por ti mesmo sermos transformados.
Que cada momento deste encontro seja abençoado pelo Senhor, pela Tua maravilhosa graça. E que ao terminar este tempo, Pai, nós sejamos alimentados, abençoados pelo Senhor. Cuida de nós, cuida do nosso culto, é a nossa oração, agradecidos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, dos versículos de 21 a 30. Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, dos versículos de 21 a 30, Novo Testamento, página 791 do Novo Testamento. Diz assim a palavra de Deus: Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é, para vós outros, de salvação. E isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e, ainda agora, ouvis que é o meu. Amém. Escolho te louvar, o mundo
afastar de ti. Pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Esse é um momento de contrição, de abrirmos o nosso coração diante do Senhor, de você colocar aquilo que produzem lágrimas na sua existência, mas as alegrias do coração também. É o nosso convite para você nessa hora. Mas eu gostaria de pedir a você, neste momento, que colocássemos uma vez mais diante do Senhor a vida da Gabi, nossa querida Gabi, que ela precisou voltar a ser internada no hospital para que os médicos pudessem examinar e descobrir os motivos da febre. Peça a Deus por ela, peça ao Senhor que ilumine os médicos, mas também que acalme e acalente o coração de Camila e Rafael. Vamos orar também pedindo que o Senhor abençoe o reverendo Duzi e sua esposa Andréia, que também foram tomados pela Covid. Agradeçamos a Deus que o reverendo Pô já está de alta, missionário por quem a Igreja Presbiteriana do Brasil tem orado, e convido você a agradecer também a Deus pela vida deste pastor. Mas você pode orar por tantas coisas e esquecer de abrir o seu coração em sinceridade diante do Pai. Eu queria pedir a você que, antes de qualquer coisa, você assim procedesse. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos porque o Senhor é Deus vivo, porque o Senhor cuida de nós. Nessa certeza, Senhor, que queremos te pedir perdão primeiramente pelos nossos pecados, mas pedir também, Senhor, a sua doce, precisa e preciosa ação sobre as nossas vidas. Livra-nos do mal, Senhor. Seja com as nossas famílias, abençoe aqueles que estão sofrendo as suas perdas, mas aqueles que vivem a tensão de também não ter um emprego, a dificuldade de obter o sustento. Deus, seja com o nosso país, com a nossa cidade, livrando-nos, Senhor, desse mal que nos aflige. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é o momento de consagração dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E eu fiquei pensando que texto que eu poderia trazer aqui para meu irmão, para minha irmã. E eu encontrei aqui em Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 9, o apóstolo Paulo falando de algumas virtudes que nós devemos ter. Ele comenta a respeito do amor fraternal, do amor que temos que ter uns pelos outros. E no versículo 11 ele fala: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Primeiro, nós precisamos ser zelosos em tudo na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, no trato com os nossos amigos, mas precisamos ser zelosos na igreja também, com as coisas de Deus, e não sendo remissos, não sendo vagarosos, não sendo negligentes, não sendo lentos no atendimento às necessidades. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós estamos aqui nesse momento trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas, para que nós possamos colocar aos pés de Cristo e possamos dar a manutenção necessária, não só à casa de Deus, mas que possamos também, através desses dízimos e das nossas ofertas, pregar o Evangelho a toda criatura. A Igreja Presbiteriana de Botafogo tem essa missão, toda a igreja tem essa missão, e a Igreja Presbiteriana de Botafogo certamente tem essa missão e cumpre essa missão. Então, meu irmão, minha irmã, à direita no vídeo você tem a conta corrente, a agência, e você pode aí fazer aquilo que estiver no seu coração, entregar o seu dízimo
e a sua oferta, para que nós possamos dar continuidade ao trabalho de evangelização que temos feito, que a Igreja Presbiteriana de Botafogo tem feito, e também mantermos a nossa casa, a casa de oração. Amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim e o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Oremos agradecendo. Pai, te louvamos, Senhor, por este momento, onde reconhecemos a Tua boa mão e nos colocamos diante de Ti, Senhor, apresentando as nossas vidas em consagração, Senhor. Na medida, Pai, que apresentamos as nossas ofertas e dízimos, Pai, como questão visual, Pai, para demonstrar, Senhor, Deus, que obedecemos a Tua palavra, que confiamos na Tua palavra,
sabedores, Senhor, de que Tu és o sustentador de todas as coisas. Senhor, Tu tens providenciado tudo. Meu Pai, nós Te louvamos, que o Senhor possa abençoar essas ofertas, que o Senhor possa abençoar essa igreja, Deus, na direção, Senhor, desses recursos apresentados, Pai, para a Tua obra. Multiplica, Deus, que o Teu nome seja glorificado, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, por favor, na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Eu farei a leitura dos versículos 1 a 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículos de 1 a 10. Na Bíblia que a gente utiliza aqui na nossa igreja é a página de número 198 do Novo Testamento. Passo assim a leitura da palavra do Senhor. Diz assim o texto: se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. A vida cristã, meu irmão, minha irmã, ela não é uma vida heróica, ela não é uma vida de alguém que está sempre no topo da montanha, sempre com o céu de brigadeiro, onde tudo dá certo, tudo é perfeito, de modo algum. Nós possamos usar uma analogia, uma metáfora para a vida cristã, ela é muito mais semelhante a uma montanha russa, com seus altos e baixos, com seus momentos de serenidade, com as suas vitórias espetaculares, com as suas quedas e derrotas apavorantes. Essa percepção equivocada de que para o cristão está sempre tudo bem e tudo sempre dá certo se instala, aparece exatamente por conta de uma interpretação equivocada, fora do seu contexto correto, de textos como, por exemplo, do próprio apóstolo Paulo lá na carta aos Romanos, dizendo que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pelo próprio apóstolo Paulo, quando ele diz, por exemplo, lá em Filipenses 4,13, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Essas palavras e tantas outras ditas fora do seu contexto, interpretadas de forma equivocada, se assemelham muito mais a um grito de torcida apaixonada do que palavras de Deus, o que de fato elas são. Então, desenvolver e aprofundar a nossa caminhada com Cristo tem muito a ver com compreender que a nossa vida, ela tem muito de força, sim, mas também tem muito de fraqueza. Nosso boletim, como o reverendo Cid tem lembrado dominicalmente, está repleto de nomes, de irmãos, de irmãs, de amigos, de família, gente de fé, gente de coragem, gente que acredita em Deus, mas que está sofrendo.
que está lutando, que está colocando diante de Deus e diante da comunidade as suas fraquezas, as suas dores, buscando em Deus aquilo que só Ele pode fazer, exatamente buscando força em meio à sua fraqueza. A gente tem lembrado, por exemplo, da nossa irmã Cristina Helena, que tem lutado contra uma doença. Da mesma maneira, a família da Camila, do Rafael, a Gabriela, a Nina, o Clóvis e a Elzi, a Estila, a Peg, a Dona Luzia Solteiros, a sua irmã. Tanta gente, meu irmão, colocando diante do Senhor as suas necessidades, as suas fraquezas, buscando encontrar a força que só Deus pode lhes dar. É sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui rapidamente nessa noite, sobre força, sobre fraqueza, sobre sermos fortes em Deus, sobre reconhecermos o seu poder, a sua atuação em meio à nossa caminhada, porque ao lado de todos esses irmãos e irmãs a quem eu me referi agora, ao meu lado e ao seu lado, está ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo Paulo. Ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo Paulo, considerado por muitos entre nós um herói. E o Paulo não era, de modo algum, um herói. Isso não desmerece em absoluta a figura do apóstolo, muito pelo contrário. O que a Bíblia nos mostra, e o apóstolo faz questão de dizer isso em muitos textos da sua carta, é que ele era um homem, um ser humano, como eu e como você, que aprendeu a encontrar força no Senhor a despeito das suas fraquezas. A gente vai entender então um pouco sobre o que o texto fala e aí recolher dele algumas lições. Primeiro, a gente está na carta aos Coríntios. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo escreve duas cartas para essa igreja que, se fosse nos nossos dias, meu irmão, minha irmã, é bem possível que ela estivesse, como tantas outras, na manchete dos jornais. Os estudiosos bíblicos concordam que é bem possível que a igreja de Corinto tenha sido a que mais deu dor de cabeça. Não a igreja, claro, né? Mas os seus membros que mais aborreceram, mais trouxeram problemas para o apóstolo Paulo. Nas duas cartas ele escreve porque precisa resolver problemas, resolver questões que vão desde dificuldades familiares até uma celebração errada, equivocada da ceia do Senhor. É por isso que toda vez que a gente celebra a ceia, nós ouvimos as palavras do apóstolo Paulo lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, porque o povo se perdeu no meio da celebração. E aí o lado extraordinário disso é que, a despeito de todas essas lutas e problemas, e por que eles aconteceram, Paulo escreve essas duas cartas extraordinárias para a minha vida e para a sua vida, da qual nós podemos recolher tantas lições. Nessa segunda carta em que nós estamos, o problema ele se aprofunda um pouco mais, porque além das questões cotidianas da igreja, algo muito sério passou a acontecer. Falsos líderes, falsos apóstolos, a quem o apóstolo Paulo chama lá no segundo versículo, no versículo 5 do capítulo 11, o capítulo anterior que nós estamos aqui, ele chama de tais apóstolos, homens que denegriram, que abusaram, que arrasaram com a doutrina do Senhor Jesus Cristo, estavam infiltrando isso na igreja e passaram a questionar a autoridade do apóstolo Paulo, a questionar não apenas a sua autoridade como apóstolo, mas a sua liderança, os seus motivos, né, as próprias intenções de Paulo como um homem de Deus. Isso foi um golpe duro para ele. Ele deixa claro isso ao longo desta segunda carta, e o contexto do nosso texto aqui no capítulo 12 é exatamente esse. O Paulo está respondendo os questionamentos dos coríntios a respeito da sua autoridade, né? E como eu adiantei, o problema aqui é Paulo atacando homens que estavam pervertendo a palavra de Deus. O bispo anglicano, o N.T. Wright, escrevendo sobre isso, comentando esse texto, ele diz o seguinte: outros mestres, falsos mestres, haviam colocado grande ênfase nas experiências espirituais, nas coisas extraordinárias que eles haviam visto nas visões e revelações,
nas palavras divinas ou angelicais que eles haviam ouvido. Os crentes comuns ficaram impressionados com isso e passaram como que a dizer: com certeza esses homens devem ser super espirituais para ter tal tipo de experiência. Com certeza essas pessoas devem ter sido elevadas, né, a uma outra condição que pessoas simples como nós não podem alcançar. Então, o Paulo chama a responsabilidade para ele, para mostrar que mesmo as mais exaltadas experiências espirituais devem ser entendidas na perspectiva do Evangelho. E que perspectiva do Evangelho seria essa? O que ele está dizendo isso? É exatamente a perspectiva do texto. Quando nós somos capazes, como o apóstolo Paulo foi e nos ensina, de reconhecer que a sua força estava exatamente em sua fraqueza, por mais contraditório e paradoxal que pareça, é isso que a gente vai tentar entender aqui. Como é que isso se dá no texto? Como que nós somos capazes de reconhecer a nossa força diante da nossa fraqueza? A gente vai ver isso em 3 perspectivas, em 3 lições. E a primeira é a seguinte: logo no início do versículo 1, nós vemos essa lição. A primeira lição é reconhecer que o testemunho da minha vida e da sua vida, e o que eu estou chamando aqui de testemunho? Estou chamando de testemunho toda a nossa experiência com Deus, toda a nossa sabedoria em Deus, os milagres, curas, respostas de oração, qualquer coisa que Deus tenha feito que tocou a nossa vida e o nosso coração, o nosso testemunho de vida com Deus, a nossa história com Deus, deve glorificar a Ele e não a nós mesmos. Deve levar glória a Deus e não a nós mesmos. É por isso que ele começa no versículo 1 falando de gloriar-se, falando de, no português claro, assim, de tirar aquela onda, tirar aquela onda sobre aquilo que ele viveu com Deus, sobre visões, sobre revelações. E meu irmão, minha irmã, se a gente fosse parar aqui para se aprofundar nisso, não ia dar tempo, porque é uma discussão que a gente tem ainda hoje muito a respeito da ação de Deus extraordinária, vamos dizer assim. Não há dúvidas, a gente vê isso ao longo da carta, que aqueles tais apóstolos a quem o Paulo se refere, eles devem ter impressionado os coríntios exatamente com isso, com histórias transcendentes, sobrenaturais, milagres, curas, anjos, um verdadeiro show da fé. E eu peço até perdão pelo trocadilho infame, mas eu acredito que caiba aqui, porque a glória, ao invés de estar sendo direcionada para Deus, ia exatamente para eles, e estavam desviando os coríntios do caminho do Senhor. Então Paulo é forçado, ele fala isso logo no início do versículo 1. Bom, então se é necessário que, se eu tenho que, ainda que de forma velada, veja como ele faz, eu conheço um homem, que aconteceu isso, aconteceu aquilo. E ao longo do texto a gente percebe que ele está falando dele mesmo. Ele começa a falar das suas experiências com Deus, colocando-as, contudo, numa perspectiva correta. E um detalhe aqui impressionante, meu irmão, minha irmã, é que a experiência que ele passa a dividir primeiro com os coríntios, depois comigo e com você, ele fala de arrebatamento ao terceiro céu, ele fala de uma visão do paraíso, de palavras inefáveis, ele fala daquela visão beatífica que, inclusive, ele não poderia nem relatar aos seres humanos, havia ocorrido há 14 anos atrás. Durante 14 anos, tudo indica que o Paulo guardou isso para ele. Ele não ficou, como se costuma dizer hoje de forma jocosa, arrotando as suas vitórias, as suas visões, as suas experiências extraordinárias com Deus. Não! Ele aprendeu a dimensionar a ação e a experiência com Deus ao longo da sua vida. O Paulo não traz a última novidade, ele não traz a última visão, o último mistério revelado que revolucionou, não. Ele fala de algo que aconteceu com ele há 14 anos atrás, no início da sua caminhada cristã. Isso demonstra para mim e para você que o Paulo não tem dúvidas. Ele teve experiência, ele sabe que Deus realiza milagres.
Ele sabe que Deus dá revelação, Ele age com poder, Ele cura. Há experiências transcendentes, sobrenaturais, espetaculares, que dão para mim e para você ainda hoje um vislumbre do céu, uma ideia do que é estar eternamente com Cristo. Ele sabe disso, mas ele aprendeu também que isso não torna ele de forma alguma alguém especial, alguém privilegiado, alguém que pode olhar para os outros de cima para baixo, um herói. Ele sabe que não é assim. Isso, refletindo sobre isso, me fez lembrar do Ícaro, aquela personagem famosa da mitologia grega, que exatamente por voar alto demais, além do que deveria, se esqueceu que as suas asas eram coladas com cera. Português mais claro ainda: se achar, meu irmão, minha irmã, essa Coca-Cola toda, se achar o último biscoito do pacote, não tem a ver em absoluto com o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pregado pelo apóstolo Paulo. Por isso que ele diz: olha, ainda que eu fosse me gloriar dessas coisas, eu não seria nécio, eu não seria tolo, porque elas são verdade, elas aconteceram, mas eu prefiro me gloriar nas minhas fraquezas, diz o versículo 5. Ele diz: eu entendi que muito mais importante do que relatar estas experiências é falar de Cristo, é falar do seu amor, é permitir que as pessoas vejam na minha vida, conforme o versículo 6, naquilo que eu falo, na maneira como eu ajo, na maneira como eu interajo, a glória do Senhor sobre mim. Então, uma lição prática que a gente tira aqui é exatamente essa: que a gente aprende a reconhecer a nossa força exatamente a partir das nossas fraquezas, quando a gente assume que o testemunho da nossa vida, se a gente teve uma resposta de oração extraordinária, uma experiência profunda com Deus, se a gente tem amealhado conhecimento do Senhor ao longo da nossa história, tudo isso deve redundar na glória de Deus, e não na minha glória ou na sua glória pessoal. Mas o texto não para aí. O texto não para aí. A partir do versículo 7 a gente vê esse relato do apóstolo Paulo, que para mim particularmente é um dos mais impressionantes do texto bíblico, né? A gente já falou muito sobre isso, já estudou muito sobre isso, já leu muito sobre isso, mas ainda continua no nosso imaginário. Desse versículo 7 até o versículo 10, o Paulo dá para a gente uma aula magnífica, uma aula soberba, exatamente sobre isso que a gente está falando. Como é que a gente entende essa relação estranha, aparentemente, entre força e fraqueza na nossa vida, né? E aí eu me lembrei de uma história que eu ouvi em algum momento no passado, e que inclusive o nosso diácono Nelson de Paula, que é professor de história, conta sobre essa história no seu blog. Se quiser saber mais, acessa lá, procura, dá um Google lá, Nelson de Paula, historiador, imperadores e generais romanos, né? Diz a história que os imperadores, os generais romanos, quando voltavam das suas batalhas, né, vitoriosas, eles desfilavam no triunfo. Eles adentravam Roma sendo aplaudidos, sendo adorados, glorificados, exaltados por aquelas vitórias retumbantes. E aí diz a história que tinha um escravo que de tempos em tempos, de momentos em momentos, durante aquele desfile, ele tinha uma tarefa. Ele deveria ir até o ouvido do general, até o ouvido do imperador romano e sussurrar a seguinte expressão, né? Eu não falo latim, mas eu acho que é isso, né? Memento mori. Memento mori. O que é isso? Lembra-te que és mortal. Lembra-te que és mortal. A lição de moral aí é impactante para a gente, né? A ideia é que, assim, por mais importante que a gente seja, por mais honrado, por mais capacitado, por mais que preparado que nós sejamos, nós ainda somos meros mortais, né? Como se costuma dizer aí, quanto maior a altura, maior a queda. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo fala no versículo 7 desse texto, que ele recebeu esse chamado espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se enchesse de soberba diante dos vislumbres do céu que ele teve. Ele ainda era
mortal. E aí a gente precisa falar aqui, não tem como passar por isso. Que raios de espinho na carne é esse, Diego? A gente não sabe o que era. A verdade é essa, né? Não era uma planta espinhosa que Paulo pisou e ficou ali andando com aquele espinho. Não, o ritmo do texto, a forma do texto mostra pra gente que trata-se aqui de uma metáfora. Paulo está falando, né, e as especulações sobre isso são intermináveis. Diz-se, por exemplo, que poderia ser uma doença crônica que o apóstolo Paulo nunca superou, e é bem possível que fosse isso. Fala-se das próprias perseguições que ele sofreu ao longo da sua vida. Volta depois, no final do capítulo 11, o Paulo faz um resumo ali de tudo que ele enfrentou. O fato importante aqui, para mim e para você, é que aquele espinho, fosse o que fosse, fazia o Paulo sofrer. Aquele espinho fazia Paulo sofrer, né? E sofrer de tal maneira, sofrer a tal ponto, que ele chega a orar. Ele não ora uma, ele não ora duas, ele ora 3 vezes, pedindo a Deus que tirasse dele aquele espinho. E aí eu quero fazer uma pausa com você aqui e realizar essa história na igreja presbiteriana de Corinto, há 2000 anos atrás. A igreja em crise, um monte de problema, e aí chega a notícia de que uma nova carta do apóstolo chegou, né? O povo se mobiliza, se reúne lá na Rua da Passagem, lá de Corinto, número 91, e começa a aguardar a leitura da carta. E aí o Paulo começa a reafirmar a sua autoridade apostólica, fala do sofrimento, da luta pelo evangelho. De repente ele começa a dizer, inclusive, que o problema é experiência com Deus. Eu também tive, eu também fui ao céu, eu também recebi revelações extraordinárias. E aí no ápice, um embate com uma dor, com uma luta, com um espinho, Paulo ora não uma, não duas, mas 3 vezes. E a expectativa dos coríntios, não, Deus respondeu ao apóstolo Paulo, Deus atendeu ao apóstolo Paulo. Um sonoro não de Deus cai diante da igreja. Cai diante da igreja, né? Eu fico pensando nos triunfalistas do nosso dia, daqueles a quem eu me referi no início, que acham que porque estamos em Cristo tudo sempre vai dar certo. Imagina a frustração do povo naquele momento. Como assim? Um mensageiro do diabo? O que é isso? Repreende isso, Paulo. Cancela isso, Paulo. Rejeita isso, Paulo. Em nome de Jesus. Fala para Deus que você não aceita isso, que você é um homem de Deus, que isso não pode acontecer com você. Aí o Paulo fala, eu orei. Não foi dessa maneira aí não, mas eu orei. Eu pedi a Deus que tirasse aquilo de mim. E a resposta de Deus foi não. E a resposta de Deus foi não. E aí é de se imaginar que isso acontece com a gente, o nosso coração se enchesse de frustração, de raiva. Por que Deus não atende? Por que Deus não responde? Por que Deus faz para ele e não faz para mim? Mas o texto não termina aí. O texto não termina aí. Deus diz para o apóstolo Paulo que havia uma razão de ser para aquela negativa. E a gente há de concordar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a gente há de concordar que Deus sabe o que nós não sabemos. E aí, por causa daquela negativa histórica na vida do apóstolo, ele recebe, e a igreja de Corinto recebe, e eu e você recebemos hoje uma das palavras mais reconfortantes, mais curadoras da palavra de Deus. É como se Deus dissesse para o apóstolo Paulo assim: Paulo, meu filho, você precisa se lembrar da razão de ser desse espinho. É para que você não se encha de soberba, meu filho. É para que você se lembre que é mortal. É para que você continue confiando em mim. E tem mais, não termina simplesmente com um não categórico. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta, Paulo, meu filho. E a lição prática que a gente recolhe aqui é que o espinho que o Paulo recebeu na sua vida ensinou a ele um caminho de confiança em Deus e não em si mesmo. Um caminho de dar glória para Deus
a despeito das experiências mais extraordinárias que ele teve. Eu e você certamente carregamos também na nossa vida alguns espinhos, algumas dificuldades. E aí? O que nós temos aprendido? Recordando a história dos romanos, o que esses espinhos têm sussurrado aos nossos ouvidos? Que nós precisamos prestar atenção, que nós não podemos esquecer. A graça de Deus é suficiente para nós, meus irmãos, a despeito das eventuais negativas do Senhor ao longo da nossa história. Essa foi uma segunda lição. A terceira, já caminhando para o final, aprender a conviver com a nossa fraqueza. E o poder de Deus na nossa vida tem a ver com desfrutar, com sentir, com viver com intensidade o amor de Cristo. Tem a ver com desfrutar, com viver com intensidade o amor de Cristo por nós. É exatamente o que a gente vê no final da perícope que nós lemos, os versículos 9 e 10, porque, como eu disse, quando Paulo ouve por 3 vezes esse não de Deus, muito duro para ele, porque ele ora pedindo que Deus o livrasse de algo que o fazia sofrer muito, Deus continua falando. E o apóstolo Paulo aprende e vai aprendendo e nos ensina que a sua fraqueza, ou na sua fraqueza, o poder de Deus é aperfeiçoado. Ou seja, na sua fraqueza, o poder de Deus se torna perfeito. Por conta disso, ele chega a dizer, por conta do amor de Cristo, por causa dessas palavras, eu sou capaz até mesmo de me regozijar, de me gloriar, de me alegrar, de sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, nos insultos, nas minhas necessidades, nas perseguições que eu sofro, até mesmo nas minhas angústias. Não porque o Paulo seja um masoquista, alguém que tem algum tipo de prazer no sofrimento, é claro que não. É porque o Paulo está aprendendo que quando ele é fraco, é que ele é forte. E aqui é muito interessante, o apóstolo Paulo, assim como os autores bíblicos, eles enviam para nós a mensagem de Deus, não apenas com profundidade e com verdade, mas também com beleza. O Paulo está fazendo aqui uma espécie de jogo de palavras. Ele está dizendo o seguinte: olha, quando eu confio nas minhas capacidades, quando eu confio nos meus recursos, no meu sobrenome importante, na minha experiência, no meu network, na minha rede de contatos, ou seja, quando eu confio na minha força, eu sou fraco. Eu sou fraco, mas quando eu confio em Deus, quando eu confio na palavra de Deus, quando eu confio nos recursos de Deus, que podem muito bem ser exatamente estes que eu acabei de citar, mas que eu preciso enxergar como portas abertas, como pessoas enviadas, como graça de Deus agindo na minha vida, aí eu sou forte. Isso, meu irmão, minha irmã, é aprender a lidar com a fraqueza nossa, sendo aperfeiçoada pelo poder de Deus, ou com o poder de Deus se aperfeiçoando na nossa fraqueza. E aí ajuda a gente muito a entender, porque quando ele fala que se gloria na sua fraqueza, porque ele reconhece que exatamente ali ele está dependendo da mão de Deus. Exatamente ali, ele está dependendo do agir de Deus, está atento para aquilo que Deus está fazendo. Quando ele fala de injúrias e insultos, ele sabe que Deus é o justo juiz. E se eventualmente ele está sendo insultado com razão, porque, por exemplo, se alguém me chama de mentiroso e eu menti de fato, é uma oportunidade que eu tenho de me arrepender, de pedir perdão, de recomeçar, de confessar o meu erro. E se é uma injúria de fato, se eu estou sendo acusado injustamente, eu posso confiar em Deus, que é o justo juiz, que vai trazer todas as coisas às claras. Ele pode se alegrar nas suas necessidades, porque ele se lembra, e o problema é que às vezes a gente esquece que quem nos sustenta é o Senhor. Em todo tempo é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos abençoa. A gente que às vezes esquece isso, e até mesmo nas perseguições. Eu falava esses dias com as senhoras lá na reunião de oração, perdão, na reunião de oração não,
no encontro da oficina Esther Nascimento, que a perseguição para o apóstolo Paulo era uma coisa democrática, né? Porque todo mundo perseguiu o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi perseguido por romano, foi perseguido por hebreu, foi perseguido por novo cristão, pagão, grego. A igreja de Corinto estava perseguindo o apóstolo Paulo, todo mundo estava perseguindo ele. E ele permaneceu firme diante do Senhor, inclusive nas suas angústias. Inclusive nas suas angústias, porque todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, temos os nossos tempos de angústia, os nossos tempos de enfrentar a dificuldade, a luta, a crise, o medo. E o apóstolo Paulo percebeu uma vez mais, através dessas palavras, que mesmo em meio à angústia, mesmo em meio à dor, Deus não estava ausente. A vida cristã, meu irmão, minha irmã, ela de modo algum é feita de heróis invencíveis. Não, ela não é. Ela é feita para gente como eu e você, de carne e osso e espinhos. Carne e osso e espinhos. Gente que tem aprendido que não se basta, que não é autossuficiente, que não dá conta, que é forte em Deus, mas que é fraca em si mesma, que sabe que Deus cura, sabe que Deus faz milagres, sabe que Deus é capaz de realizar feitos sobrenaturais, extraordinários, e tudo isso para a glória dele, e não para a minha glória. Mas sabe também que esse mesmo Deus, às vezes, responde não às nossas orações, porque ele sabe o que nós não sabemos, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, porque ele tem um plano que é maior do que o nosso. Ele mesmo diz que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, mas ele diz nesse mesmo versículo que os pensamentos dele são de paz e não de mal, para assim nos dar o fim que a gente deseja. Ele sabe o que é melhor para nós, e essas lições aqui então ajudaram o apóstolo Paulo, ajudaram a igreja de Corinto, e hoje me ajudam e te ajudam a entender que apesar do não de Deus, apesar dos espinhos na nossa vida, como Paulo teve que enfrentar, a graça de Deus nos é suficiente, e o poder dele é aperfeiçoado na minha e na sua fraqueza. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e aplique essa palavra ao nosso coração. Amém. Meus irmãos, ouvimos essa palavra maravilhosa que mexe com os nossos corações e que deve mexer, porque é através da palavra que somos transformados. Nesse momento, eu convido você que continue com o seu coração aberto, louvando ao Senhor com bênção antiga. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia leve no teu lar, e até nos encontrar.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.